a cantar, amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, me guia mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todo o dia da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amém. Agora, a razão por que eu cantei esse salmo é porque o versículo 5 deste salmo é uma base do que nós vamos falar nessa noite. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós passamos desde as semanas passadas, desde duas ou três semanas atrás, estamos falando sobre o óleo e sobre o vinho. Qual o óleo tipifica o Espírito Santo e o vinho o estímulo da revelação. Amém? Para muitos
muitos que não estavam aqui nesses meios de semana, as mensagens de revelação estão vindo na terça-feira, por incrível que pareça. É quando está Deus trabalhando e falando. Parece que Deus se esconde da multidão e quer falar só com os poucos. E justamente na terça-feira é quando tem vindo mensagens que nós não sabemos de onde temos tirado, que Deus tem falado conosco aqui. Então, eu queria falar nessa manhã sobre o regozijo, a alegria de ver a palavra retornando. Amém? O retorno da palavra. Glória a Deus. Quero ler o parágrafo 17 da mensagem, o sinal. Como Brana diz assim: e recorde, Israel veio através de muitas coisas, porém foi na tarde quando o sinal foi requerido. Não foi pela manhã, nem na preparação dos 14 dias, porém porquanto guardava o cordeiro. Israel sabia que algo vinha. Agora preste atenção. Assim também soube Lutero que algo vinha. Wesley soube, também Finney, Knox, Calvino. Porém aqui está: eles souberam que chegaria o dia quando a coluna de fogo regressaria à igreja. Souberam que viria o tempo quando essas coisas sucederiam, porém não viveram para experimentar. Sem dúvida o antecipavam ansiosamente. Amém? Amém. Calvino, Knox, João Russo, todos esses homens de fé, George Whitefield, todos esses homens que viveram, que serviram a Deus na sua era, sabia que um dia o próprio Jesus se manifestaria, conforme São Lucas 17:30. Eles almejavam isso, mas eles não puderam alcançar isso. Amém? Amém. Mas nós estamos vivendo num tempo em que isso tem chegado. Não é um tempo em que isso vai chegar. Não é uma coisa que diga isso vai acontecer. Amém? Amém. Eu tenho um estudo preparado aí, chamado A Aparição de Cristo na Terra. Os homens, principalmente os crentes da mensagem, estão enganados concernente à aparição de Cristo na terra. Jesus não vai aparecer na terra mais, irmãos. Ele arrebatará um povo num abrir e fechar de olhos. Mas no parágrafo 399 da mensagem, o 7º selo, Mombrana diz: para revelar o 7º selo é necessário que Cristo ande na terra em um ser humano. Amém. Isso não vai acontecer mais. Amém? Amém. Espero que os irmãos tenham captado a mensagem. Agora, a mensagem intitulada A Subida Secreta da Noiva. A súbita secreta ida da noiva. Essa mensagem ainda está em inglês, mas ontem eu estava traduzindo uma parte para me ler para vocês aqui. Essa parte que foi traduzida diz: mas Deus tem estabelecido em sua palavra que isso será como um ladrão vindo na noite. Se aquilo for assim, o povo dirá, como o mundo pensa hoje: bem, ainda tem muito tempo. O tempo não acabou. Fique tranquilo, ainda há muito tempo. Aí eles dizem: isso será bem anunciado quando acontecer. Claro, a Bíblia diz que os anjos sairão tocando trombeta. Ele virá com seus anjos com rujo de trombeta sobre os 4 cantos da terra, anunciando que ele chegou. Então, até o ímpio vai saber que ele chegou, não é, irmãos?
Até o incrédulo vai saber que Jesus chegou. Mas como fica a escritura que diz que será como um ladrão que veio de noite? Mas temos duas escrituras aí. Todas as duas estão na Bíblia. E todas as duas é a verdade. Uma diz que ele virá como um ladrão de noite. E o ladrão, quando vem à noite, não toca a trombeta e não anuncia que está vindo. E outra diz ele virá com rujo e clamor de trombeta. Eu vi uma pessoa disse uma vez para mim através da internet que a Bíblia está cheia de contradição. E esse talvez seria um versículo, 2 versículos, né? Para mostrar a contradição na Bíblia. Porque um versículo diz, ele virá como ladrão de noite. E o ladrão não vem anunciando nada. E no outro diz, ele virá com rujo e clamor de trombeta, com os anjos e tudo mais. Mas se você for olhar na revelação da mensagem, você vai ver que esse rujo e clamor de trombeta já aconteceu, que foi 7 mensageiros tocando 7 trombetas. Então, irmão Branda, nessa mensagem, a súbita secreta ida da noiva, ele diz que as pessoas dirão, quando isso acontecer vai ser bem anunciado. Ora, se vem com rujos e clamor de trombeta, mas o irmão Branda diz, isso será bem anunciado. Eles dizem, mas isso é anunciado sim, diz o irmão Branda, mas é um anúncio em segredo. Amém. Veja bem, é um anúncio em segredo. Portanto, nenhuma das escrituras aí entra em contradição. Ele vem mesmo anunciando, e já veio e eles não viram. Porque é um anúncio, mas um anúncio que só o eleito capta o anúncio. Amém. Tessalonicenses capítulo 5. Brana diz, mas vós, irmãos, não estão embriagados para que aquele dia vos pegue como ladrão. Portanto, o povo de Deus, Jesus não chegará e pegará eles como ladrão. Foi Paulo quem disse. Mas vós, irmãos, não estão embriagados para que aquele dia nos surpreenda como ladrão. Mas ele diz, nós que somos da luz e não das trevas, não somos como os demais que dormem. Portanto, Jesus pega de surpresa, pega como um ladrão de noite aqueles que estão dormindo nos seus sistemas formais estagnados, nos seus sistemas de igrejas mortos e frios. Esses são pegos como ladrão. Primeira e segunda etapa foram pegos como ladrão de noite, pois até hoje não sabem que o primeiro até o 7º selo foram abertos, e estão esperando isso acontecer, quando isso está ainda por passar. Mourana diz, mas isso é anunciado, mas é um anúncio em segredo. Então ele diz, isso é para aqueles que estão desejando ouvir isso. Amém. Você está desejando ouvir que todo o mistério foi revelado? Amém. Se você não está desejando, você nunca ouvirá. Você está desejando ouvir que o Cordeiro levantou do trono, tomou o livro e desceu rugindo como leão? Então você o verá. Mas se você não está desejando, você não o verá. O meu grande isso é para aqueles que estão desejando ouvir isso. É para aqueles que desejam considerar, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que amam o Senhor. E ele diz, eu penso em Paulo quando ele diz, há uma coroa de justiça preparada para mim, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Aí o homem diz, então Paulo para, e você notou o que ele disse? Ele disse, não somente para mim, mas para todos que amam sua aparição. Você está desejando ver a aparição de Cristo na terra? Se você está desejando ver a aparição de Cristo na terra, então procure uma mensagem do irmão Brana chamada Carta Audível para Linvel e leia.
Eu vou citar o que o Mombrana diz ali. Ele diz: irmão Lee, o que eu vou dizer, eu não posso dizer às pessoas. Portanto, guarde essa fita, destrua essa fita, ou então envie ela de volta para mim. Mas, para que o cetro vos seja revelado, é necessário que Jesus Cristo desça e ande na terra em um ser humano. Se você está desejoso em ver a aparição de Cristo na terra, então leia a mensagem carta audível para Livel. Mas se você não está desejoso, não leia. Mombrana disse na mensagem primeiro selo, depois do parágrafo 57, eu vou deixar cair uma coisinha aqui. Mas se você é ministro e não quer isso em sua igreja, se não está desejoso a ter isso na sua igreja, então não pregue para o seu povo. Mas isso é somente para o povo a qual eu fui enviado a falar. Ele diz: o primeiro selo só pode ser revelado depois que o Cordeiro toma o livro e sai do trono. O primeiro. Não é o sétimo. O primeiro. Para revelar o primeiro, só pode ser revelado depois que o Cordeiro toma o livro e sai do trono intercessorial. Ele diz: mas estas coisas só serão reveladas. Que coisa? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. Só pode ser revelada depois que não haver mais tempo e que as eras tenham terminado. Mas ele disse: mas se você não quer tomar isso para o seu povo, não tome. Isso é só para o povo a qual eu fui enviado a falar. Amém. Amém. Então Calvino, Knox, João Russo, Wesley, Lutero, todos esses homens desejavam, almejavam ver a coluna de fogo regressando à igreja. Desejavam ver a aparição de Cristo na terra. Mas eles não viveram tempo suficiente para alcançá-lo. Mas o Mombrana diz: mas eles almejavam ansiosamente. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, no versículo 5 do Salmo 23, o salmista Davi estava tão alegre com o óleo que Deus tinha ungido em sua cabeça, que ele disse: o meu cálice se transborda. Amém. 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 Sabe o que é um cálice transbordando? É quando está tão cheio o cálice da alegria da revelação, que o cálice não cabe mais fugir, não cabe mais falar mal da vida alheia, não cabe mais procurar defeito no irmão, não cabe mais negar a palavra. O cálice está cheio de Deus a ponto que não cabe mais essas coisas. Amém. E Davi disse: eu estou com um cálice transbordando. E ele disse: ele unge a minha cabeça com óleo. E o Mombrana diz: o óleo representa o Espírito Santo. Agora o Mombrana diz: o vinho é o estímulo da revelação. Quando nós estamos vivendo em um tempo em que Calvino queria ver e não pôde ver, e nós vimos, por que não se alegrar? Que Knox queria ver, Lutero queria ver a manifestação da coluna de fogo, queria ver a aparição de Cristo em um ser humano na terra e não pôde ver, e nós vimos. E por que essa frieza? Por que essa morte espiritual? Mensagem quarto selo, parágrafo 85. Mombrana diz: agora olhem na promessa destes últimos dias, e aqui havemos vindicada exatamente diante de nós a presente vinda do Espírito Santo e as obras que ele devia fazer.
estão por aí dizendo que isso está para o futuro. Você vai ouvir a palavra ou os falsos cristos? Encontramos isso exatamente em nosso meio. Vem, diz o profeta. Nós deveríamos dizer: ó, que coisa! Como podemos ouvir alguma coisa acontecer? Eu lhes digo, amigo, quando o real, verdadeiro, sincero crente predestinado, quando essa luz bate sobre essa semente, alguma coisa brota para a nova vida. Aquela pequena mulher no poço, aquela mulher no poço, ela disse para Jesus, ela disse: faz 400 anos que nós não temos tido profeta. E nós estamos almejando pela aparição de Cristo na terra. Amém. E ele disse: vai e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho. Ele disse: tu falas a verdade, porque tu tiveste 5 e o que tu tens agora ainda não é o teu. Ela disse: veja o que tu é, o homem que estamos esperando. Ela saiu correndo na cidade dizendo: eu vi a aparição de Cristo na terra. Oh, e o irmão Branham disse que Jesus, o mesmo que estava próximo ao poço junto com ela, ele disse para ela essas coisas, e ele disse em São Lucas 17:30: eu me manifestarei outra vez da mesma forma que fiz com a mulher do poço. Da mesma forma que fiz com Abraão. Ele não disse em São Lucas 17:30: eu me manifestarei da forma que a Assembleia de Deus disse que eu me manifestarei. Ele não disse: eu me manifestarei da forma que os joaquinitas disse que eu me manifestarei. Ele não disse em São Lucas 17:30: eu me manifestarei da forma que os adventistas disse que eu me manifestarei. Não, ele disse: eu me manifestarei conforme foi em Sodoma e Gomorra. Amém. Que foi 3 homens vindo e um deles era Deus em carne humana. Oh, quando aqueles sacerdotes em luz haviam dito: bem, aquele é o diabo, ele é um adivinho, ele está simplesmente lendo a sorte das pessoas, ele é o diabo. Mas quando aquela mulherzinha com aquela semente predestinada, agora você pensa que isso não está certo, mas Jesus disse: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai me o traga. E todos aqueles que o Pai me tem dado virá. Oh, e o anticristo nos últimos dias será capaz, licença, aquele espírito anticristo que nós estamos estudando em denominacionalismo e está provando que o denominacionalismo é anticristo. Agora, além disso, qualquer homem poderia sair daqui assim, ele há algo errado. Se ele continua crendo que o sistema denominacional não é o anticristo, quando está absolutamente provado pela história, por todos os aspectos, absolutamente através da Bíblia de Deus e tudo mais, que o anticristo é Roma, é a cabeça disso, e as igrejas filhas seguem em frente e ambas são lançadas no inferno. Isso é certo. Então nós vemos essas coisas: anticristo, o espírito disso, e o dia em que estamos vivendo. E ora, isso devia trazer regozijo indescritível e cheio de glória aquela pequena mulherzinha, assim que aquilo atingiu, ou a semente brotou. Eu não estou esperando Jesus aparecer na terra, não. Eu estou esperando ele me chamar dos ares. Mas para revelar o 7º selo, ele tem que aparecer na terra. A aparição de Jesus na terra traz regozijo àqueles que o viram. Amém. Oh, agora recorda, a Bíblia diz que nos últimos dias esse anticristo enganaria todo mundo. Só um pequeno número cujos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E quando aquela verdadeira vindicação da verdadeira revelada da palavra de Deus atinge aquele coração, ele se lançará na água
água e sairá com o Espírito Santo tão firme quanto ele possa. E você não poderia impedi-lo de fazer isso, porque a nova vida brotou. Amém. Amém. Glória a Deus. Estava falando com uma pessoa há não muito tempo. Ele estava tentando discutir comigo, dizendo: você não fica com vergonha de dizer que Deus criou os céus e a terra em 3 dias? Ou melhor, em 6 dias? Eu disse: isso é o que a Bíblia diz. Disse: bem, nós temos evidências e podemos provar que o mundo tem milhões de anos. Há uma guerra entre a ciência e o cristianismo, ou seja, o cristianismo não, entre as religiões que se dizem cristãs. As religiões, a ciência diz que a terra tem milhões de anos e a religião diz que Deus criou só em 6 dias. Mas a nós foi revelado, através da revelação dos 7 trovões, que não há divergência ou não há diferença entre a ciência e a religião. Porque o apóstolo Pedro diz: um dia para Deus é 1000 anos. Portanto, Deus criou todas essas coisas em 6.000 anos, que são 6 dias. Mas lembre-se que antes dele criar, a Bíblia já diz que a terra já existia, porém sem forma e vazia. Ele já havia criado a terra, eu não sei há quantos bilhões de anos atrás. É lógico que foi ele quem criou, mas quando ele resolveu prepará-la, dividir, separar a água, a parte seca da parte molhada, colocar árvores, colocar animais, ele já tinha feito ela e ela já tinha milhões de anos no espaço, porém ela era sem forma e vazia. Portanto, eu não sei por que os assim chamados cristãos brigam com a ciência, porque a ciência está certa nisso aí, está encaixando com a Bíblia. Também diz sobre os dinossauros, que os dinossauros existiram aqui, e os assim chamados cristãos, que não são, diz que não pode ser. Por que não? A Bíblia diz que antes de Deus colocar o homem na terra, ele já tinha criado os répteis rastejando, grandes répteis marinhos que rastejam e tudo mais. Ele colocou na terra e depois foi que ele fez o homem. Mas ele já tinha criado o homem em Gênesis 1:23, o homem espírito e não o homem carne. Em Gênesis capítulo 2 foi que ele fez o homem do barro. Quando ele fez o homem do barro, ele já tinha criado, ninguém sabe há quanto tempo, o homem espírito. Verdade. Portanto, ele colocou esses animais aqui na terra, mas no dia em que ele resolveu colocar o homem barro, ele extinguiu esses répteis grandes que causavam problema para o homem e deixou apenas os répteis menores para ser governados pelo homem. Portanto, eles acham o osso. Está certa a ciência, irmão, está de acordo com a Bíblia. Quem está errado é os que se dizem cristãos, é eles que estão fora da Bíblia. A ciência diz que o homem veio do macaco e andam procurando um tal de elo perdido. Segundo eles, diz que é um homem parecido a um chimpanzé que existiu antigamente. E o Mondrena veio revelando através dos 7 trovões que a serpente era entre o homem e o chimpanzé. Veja como a ciência encaixa com a revelação. A ciência está mais próximo de Deus do que os assim chamados cristãos. Debaixo da revelação dos 7 trovões, nós descobrimos que a revelação e a ciência estão em paralelo, embora que a ciência não crê em Deus. Mas mesmo sem crer em Deus, a ciência está testificando de Deus. Vê? A Bíblia diz que o mundo se acabará com fogo. A ciência diz que isso vai acontecer mesmo. Porque a ciência diz que com certo tempo o Sol vai crescendo e a ponto de explodir, e todos os planetas que estiverem ao redor serão consumidos pelo fogo.
ciência está mais perto de Deus do que as religiões? Bom, eu disse, não tem nada a ver com isso. Em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Período, ninguém sabe quanto tempo. Veja, agora o mundo era sem forma e vazio. E ele disse: eu creio que cada semente estava ali, de alguma outra civilização, ou alguma coisa. Então logo que a água surgiu, e a luz a atingiu, surgiram as árvores e todas as coisas. E a mesma coisa com o ser humano, é um tipo. Quando toda a névoa for dissipada, e a verdade revelada para a semente real semeada ali, ainda é germe, e a luz do Evangelho poderá alcançá-la, por uma vindicação da palavra, ela viverá. Os apóstolos receberam a semente quando Cristo apareceu a eles. Foi plantada a semente. Mas Jesus subiu ao alto e eles ficaram ainda paralisados ali. Mas ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E quando ele estava no cenáculo, a semente brotou. E ali começou a verdadeira igreja do Deus vivo, cheia de vida, estimulada, alegre, crente vivo. Não era defunto, mas era crente vivo, crente verdadeiro. Aí por volta do ano 300, quando o último apóstolo partiu para Deus, Satanás começou a matar. E aí vem os mortos dizendo ser cristão. Do ano 325 para cá, os mortos assumiram o lugar. Os mortos sentaram nos bancos das igrejas dizendo ser cristão. E os mortos pregavam para mortos. Mas Calvino e Knox diziam: um dia nós vamos ressuscitar. Um dia veremos a coluna de fogo regressar. Até que um dia apareceu. Começou no 33, concluiu em 65. A aparição de Cristo na terra. E se há uma semente aí dentro, vai germinar, vai brotar. E você vai saltar deste banco como Pedro saltou naquele dia do Pentecostes. Amém? Aqueles nomes que foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo surgirão, aparecerão. E o Branco diz: isso vai aparecer quando? Quando o Cordeiro abrir aquele livro. Quando o Cordeiro sai do trono, toma o livro que está na mão de Deus. E quando ele abre, ele começa a chamar os que estão no livro. E ele está dizendo: aqueles nomes que foram colocados, os nomes já foram colocados no livro desde a fundação do mundo. Agora, quando o Cordeiro desce, toma o livro e começa a revelar, então ele começa a chamar os que estão no livro. Então o que diz? Aqueles nomes que foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo surgirão tão certo quanto qualquer coisa. Veja bem, e esse é o porquê Jesus se assentou ali e aguardou com sua obra mediadora até essa última semente. Veja bem, Jesus não sentou no trono e ficou ali eternamente. Ele sentou ali no trono até que a última semente aparecesse. Agora vamos ver quem é essa última semente. Ele saberá exatamente quando atingi-la. 97. Como o Dr. Lin veio, eu creio que continua na reunião em algum lugar. Não vejo por dias, creio que não tenho visto. O irmão diz: ele está aqui. Ele está aqui? Bem, outro dia ele me veio este folheto sobre o que Irineu disse. Bem, eu tomei Irineu por longo tempo por ser o anjo da era que ele foi. Mas Irineu disse, Irineu lá atrás, estava lá, almejando que chegasse esse dia. E olha o que Irineu escreveu. Ele diz: quando aquele último membro do corpo tiver entrado, o que vai acontecer? Quando o último entrar, o rápido vai acontecer?
Não, Irineu não disse isso. Quando o último entrar, o mundo vai se acabar? Não, Irineu não disse isso. Olha o que foi que Irineu disse. Quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada naquele tempo. Amém. Irineu disse: quando o último entrar, a coisa será revelada. Você está captando a mensagem? Amém. Ele não disse quando o último entrar, o rapto acontecerá. Ele não disse quando o último entrar, o mundo se acabará. Não, ele disse quando o último entrar, a coisa será revelada. Amém. Quando o último entrar, nós vamos saber o que significa aquele cavalo e aquele cavaleiro de Apocalipse capítulo 6. Amém. Quando o último entrar, a coisa será revelada. Aleluia. Oh, capite a mensagem, irmãos. Aleluia. Quando o último entrar. Amém. Ele diz: o último não entrou, então a coisa não foi revelada. Tem que ser sim ou não. Você prefere ficar num beco sem saída ou crer na palavra? Às vezes descrer da palavra faz com que você fique num beco sem saída. Balaão, por causa de descrer da palavra, ficou num beco sem saída. A Bíblia diz que a jumenta colocou ele entre uma rocha e outra, que não tinha para onde ele correr, a ponto de machucar a perna no barranco. E quando você diz o último não entrou, então você estará automaticamente pregando que a coisa não foi revelada. Você fica num beco sem saída. Deus te coloca em um beco sem saída para fazer você entender a palavra. Assim como colocou o Balaão num beco sem saída. Mas há uma saída, e a única saída é para frente, passando pelo anjo. Mas para passar pelo anjo tem que estar de acordo com o anjo, porque se estiver negando o anjo contra o anjo, passa a espada. Portanto, esse povo que diz que o último não entrou, automaticamente tem que dizer que a coisa não foi revelada. E quando diz que a coisa não foi revelada, está morrendo, porque o anjo está matando. O anjo da morte. O anjo do Senhor está bem diante desse povo. Amém. Com a espada flamejante na mão. Vai concordar ou vai negar? Eu vou negar, então morre. Não é morte natural não, antes fosse. É morte espiritual. Tem pastor da mensagem aí jogando sinuca, porque o anjo, tem pastor da mensagem vivendo com duas esposas. Sabe por quê? Ficou contra a revelação, ficou contra o óleo e o vinho que veio. Então o anjo, veja, eu tomei Irineu por longo tempo por ser o anjo da era aquele, mas ele disse: quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada naquele tempo. E aqui está, diz o Branco, é exatamente correto. Vê, nós estamos no dia. Amém. No dia em que a coisa foi revelada. Amém. No dia em que o último entrou. O irmão Branco não disse: vai chegar esse dia. Não, ele disse: estamos no dia. Amém. Glória a Deus. Estamos falando do que? A aparição de Cristo na terra faz o que? Causa o que? Regozijo. Amém. Regozijo. Amém. Não um grupo de gente formal, mortos, estagnados. William Branham é profeta, o batismo em nome de Jesus. William Branham é profeta, o batismo em nome de Jesus. William Branham é profeta, o batismo em nome de Jesus. Não! William Branham é profeta, o batismo em nome de Jesus, mas o cordeiro tomou o livro, o último membro entrou e revelou todo o mistério de Deus. Deus apareceu na terra em um ser humano no meio de nós. Aleluia. Então os pentecostais tiveram gozo excedente, eles foram realmente estimulados. Eu creio, isso faz a qualquer um. 99. Vamos apenas tomar um momento. Vamos pensar sobre Davi, voltando para Davi.
Oh, ele disse, ele unge a minha cabeça com óleo, representa o Espírito Santo. Ele estava estimulado, ele tinha tomado vinho da revelação. E ele disse, ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice está transbordando. Não cabe mais fugir, não cabe mais falar mal da vida alheia no meu cálice, não cabe mais vir para a igreja procurar ele. O irmão Brana disse na mensagem do fundo, clamo fundo. Se você veio aqui para encontrar um defeito, Satanás vai lhe mostrar o necessário. Mas se você veio aqui para ver a manifestação de Deus, você o verá. Você recebe aquilo que espera. E eu espero ver o Senhor Jesus Cristo se manifestando nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos apenas tomar um momento, vamos pensar sobre Davi. Ele ficou todo estimulado. Também ele disse, meu cálice transborda. Eu creio que ele realmente teve um grande evento em sua vida. Ele foi buscar a arca que estava na casa de um amigo, a arca do conselho, para trazer para Jerusalém. E ele estava tão alegre com a presença do Senhor no meio deles, com a aparição do Senhor. E ele começou a saltitar e a dançar na frente da arca. Aleluia. E a Mical, mulher dele, lá da janela do palácio, dizia, como pode um rei se portar desse jeito? Depois que ele entrou em casa, ela criticou ele. Você sendo um rei, se portar daquele jeito, como um louco, pulando. Ele diz, o Deus que me colocou no trono para governar o povo dele, e que tirou o teu pai do trono. Ela era filha de Esaú. Ele tirou o teu pai do trono e me colocou. Ele diz, perante esse Deus é que eu me alegrei. Eu me alegrei perante esse Deus que tomou o trono do teu pai e me deu. É perante esse Deus que levantou do trono, tomou o livro, rasgou o selo e mostrou o meu nome lá dentro, é que eu me alegro nessa manhã. Ele disse, meu cálice transborda, mulher. A Bíblia diz que ela não teve mais filhos ali para frente. A mulher ficou estéril. Para eles naquele tempo era uma honra ter filho, e ela não pôde mais. Sabe o que significa isso? As mulheres naquele tempo queriam ter filho todo ano, que era para o marido não arranjar outra, porque eles tinham direito de arranjar outra. E ela, não tendo filho, deu direito a ele arranjar outra. Ela perdeu o marido. Ficou ainda sendo esposa dele, mas não a principal. É? Você entende? O que ela perdeu? Ela não teve mais filho. E veja bem, ele disse, o meu cálice está transbordando. Eu creio que ele realmente teve um grande evento em sua vida, o que o fez com que ele fizesse aquilo. Quando ele estava no Espírito, pois ele era um profeta, nós sabemos que ele era. A Bíblia assim o disse, o profeta Davi, agora porque ele era um profeta, e ele estava no Espírito, e ele viu a ressurreição. Veja bem, no Salmo 16, ele viu a ressurreição. Ele só podia estar alegre. Salmo 16, o que Davi diz? Ele diz, no versículo 9 do Salmo 16, pois, ele diz, portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousa segura. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ainda que eu morra, ele me ressuscitará. O homem morreu alegre, sabendo que um dia ressuscitará.
e ressuscitou. A Bíblia diz que quando Jesus deu brado na cruz, os santos do Velho Testamento ressuscitaram. Mas aqui vai para a mensagem de Deus em simplicidade. O irmão Branham diz: na ressurreição não espera, olha, cuidado que será em simplicidade. Assim como os trovões foram simples e o povo não viu, principalmente os da mensagem. Assim como o sétimo selo foi simples que eles não puderam ver, o irmão Branham diz: a ressurreição também será tão simples que eles não vão ver, e também o rapto será simples. E o irmão Branham diz na mensagem de Deus em simplicidade: não pense que as sepulturas vão se abrir. A Bíblia fala que abrirão, mas não abrirão da forma que você pensa. Ele diz: Deus só precisa dos 16 elementos para fazer um novo corpo. E ele diz assim: e os 16 elementos não dão uma colher cheia. Você diz: as sepulturas se abrirão, os santos sairão andando por aí. Ele diz: pode até ser, mas ele diz: mas não será do jeito que você pensa que se abrirão. E quando Jesus deu brado na cruz, Davi ressuscitou. E lá em Atos capítulo 1, você encontra os apóstolos dizendo, falando sobre Davi, ele disse: a sua sepultura está até hoje em nosso meio. E estava mesmo. A sepultura de Davi estava lá. Mas Deus tomou seus 16 elementos e o tomou em um novo corpo. Amém. Deus em simplicidade, irmão. Esse povo vão ter muita decepção. O rapto vai acontecer e eles vão continuar esperando. Olha, os trovões foram revelados e eles estão esperando. O sétimo selo foi revelado e estão esperando. Jesus Cristo já apareceu na terra e eles estão esperando. As sepulturas vão se abrir, eles vão ficar esperando. O rapto vai acontecer e eles vão ficar esperando. Quando as bombas do Armagedon estiverem caindo, eles vão dizer: Deus falhou. Falhou não, quem falhou foi eles em vez. Porque o que diz o Mumbrana? A súbita secreta da noiva. Você diz: quando isso acontecer será bem anunciado. O Mumbrana diz: sim, é anunciado, mas é um anúncio em segredo. Amém. É só para aqueles que estão almejando sua vinda. Amém? No Salmo 16, verso 8, 11, ele disse: portanto está alegre o meu coração, está falando de Davi, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eu lhes digo que seu cálice estava transbordando, porque ele viu, não importava o que sucedesse, ele viu a ressurreição. Ele estava realmente, seu cálice transbordou. Essa noiva não está com o cálice transbordando nessa manhã? Quando você pode ver essa manifestação, aquilo que os formais, os mortos chamam de diabo, isso você vê que é a palavra retornando. Novamente o cálice de Davi transbordou em 2 Samuel. Ele disse em 2 Samuel 6,14, ali houve uma seca. Eles tinham levado a arca, o inimigo tinha entrado e tomado a arca do Senhor, e ele a tomaram e a colocaram antes de Dagon, Deus deles lá dos pagões, e Dagon caiu em sua presença, e a levaram a outra cidade, e praga apareceram. Aquela foi a pior coisa que eles tiveram em suas mãos ali embaixo. E eles não podiam se livrar daquilo, porque ela estava fora de seu lugar. Quando a palavra está fora do lugar, em vez de trazer bênção, traz praga. O que eles pregam é a palavra de Deus, sim, é. Sim, é a palavra de Deus, mas não para esse tempo, está fora do lugar. Dizer que o sétimo selo está fechado é a verdade, mas está sendo pregado em um tempo errado. Porque você tinha que dizer que o sétimo selo está fechado nos tempos de John Wesley. No tempo de William Branham você tem que dizer que está aberto. Porque se disser que está fechado, é a palavra, mas está fora do lugar. E em vez de trazer misericórdia, traz a maldição.
lugar errado, trouxe a hemorroida para aqueles homens daquela cidade. Derrubou Dagon. Lá estava o Dagon, uma enorme estátua de bronze. Lá, a cabeça de um boi. E esse era o nosso Deus. Aqui está a arca do Deus de Israel. Nós roubamos de Israel. Vamos colocar aqui perto do nosso Deus também. A arca do Deus de Israel perto do nosso Deus. Quando foi no outro dia, Dagon amanheceu no chão. A Bíblia diz que eles levantaram Dagon, botaram corda, guincho, puxaram o ídolo, botaram de pé de novo. No outro dia, Dagon amanheceu no chão de novo. Esse é nós, Davi, leva a tua arca, porque ela está derrubando o nosso Deus. Amém. A terceira etapa tem derrubado esses Dagon por aí. Amém. Eles dizem: vou mostrar para você que o último eleito não entrou. A terceira etapa diz: se não entrou, então nada foi revelado. Dagonzão cai no chão. O cordeiro não saiu do trono. Se não saiu do trono, então nem o primeiro foi aberto. Primeiro selo, parágrafo 57. Olha o Dagonzão caindo no chão. Não consegue ficar de pé diante da palavra. Aleluia. Agora eles a colocaram sobre um cabo de boi e começaram a voltar. Agora presta atenção, vou concluir a mensagem. O retorno da palavra traz regozijo. Amém. O retorno da palavra traz alegria ao cristão. Amém. Davi estava saltitando de alegria vendo o retorno da arca. Estava voltando, eles tinham roubado ela, tinham levado para perto de Dagon, mas agora estava voltando e ele começou a saltitar. E começou a fazer uma forma de saltitação que até a mulher dele achou estranho. O povo, o homem, quando ele está regozijando com o retorno da palavra, ele fica tão alegre que ele se torna estranho, esquisito. Ele faz coisas esquisitas às vezes. Amém. Agora eles a colocaram sobre um carro de boi e começaram a voltar. E quando Davi viu a arca vindo, vocês sabem o que ele fez? Ele ficou tão cheio que seu cálice transbordou o estímulo do vinho. Vinho da revelação. O estímulo quando ele viu a palavra sendo revelada de volta em Israel, ele dançou no espírito ao redor, ao redor e ao redor e ao redor e ao redor. Assim, sim, seu cálice transbordou. Veja por quê? Porque ele viu a palavra retornando. Calvino queria ver a coluna de fogo. Knox queria ver. John Wesley queria ver e não puderam ver. Mas você viu, irmão. Você viu. Foi fotografado pela ciência. A coluna de fogo voltou. A aparição de Cristo na terra voltou. E por que essa frieza? Por quê? Não há motivo para a frieza. É motivo para saltitar. É motivo para se alegrar. A palavra tem retornado. A palavra de Deus, a coluna de fogo tem retornado. Amém? Nós temos vivido aí por cerca de alguns anos pelo sistema frio que se dizia da mensagem. Mas um dia, em 2005 para cá, a palavra tem retornado. Amém? A palavra tem vindo de volta a nós. Por que frieza? Eu não tenho comida lá em casa. Comida não importa. O que importa é a palavra. Eu não tenho um carro. Carro não importa. Enfim, o que importa é que a palavra retornou. Eu não estou sadio. A saúde não importa. Ainda que o mundo diga que o mais importante é a saúde, para mim o mais importante é a palavra que tem retornado. Ora, a palavra tem retornado. E isso
terra traz regozijo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Foi lá no Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Foi lá no Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Ele teve um encontro com Deus e quando ele desceu, o seu rosto brilhava. Deus apareceu aí. Eu vi uma mulher entrando na loja que eu trabalho, vestida num short copo, tão apertado, mas tão apertado que desenhava todo o seu corpo. E ela vestida numa camisa da ceia, e na frente escrito: eu tive um encontro com Deus, foi tremendo. Oh, irmãos, quando Moisés teve um encontro com Deus, o seu rosto brilhava. Quando Moisés teve um encontro com Deus, ele ficou totalmente indiferente. Quando Jacó teve um encontro com Deus, até aleijado o homem ficou. A sua esposa viu ele indo para o vale de Jacó, que andando normal, e viu ele voltando, caxingando da perna, e nunca mais ele andou direito. Quando se tem um encontro com Deus, muda até o caminhar. Mas aquele short corto, desenhando todo o corpo, incitando os homens para a prostituição, nunca viu a Deus, nunca teve um encontro com Deus. Mas o seu pastor mentiu para ela, dizendo que ela teve. Eles mentem para o povo, dizendo: coma essa horta e você estará comendo Jesus Cristo. Ora, mas nessa manhã você tem comido aqui algo. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor. Que eles possam sair daqui hoje meditando na mensagem, estimulados pela revelação. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu povo. Abençoe cada um. Que à noite possamos cear contigo, que possamos regozijar contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa o teu povo. Amém. Deus abençoe, irmãos. À noite, o Moraes estará trazendo a mensagem. Teremos ceia com o Senhor. Amém? Deus abençoe.